Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Com Relação ao Direito. Eu sou Evelyn Guerra e hoje o tema é redes sociais. E eu tenho ao meu lado Bianca Ramos. A Bianca, que é formada pela Faculdade de Direito de Sorocaba, é advogada do ramo empresarial de recuperação e falência e mentora para a OAB há 3 anos. Bianca, muito obrigada de aceitar estar aqui hoje. Ai, obrigada pelo convite. Sabe que eu pensei assim esses dias, nossa, mas eu queria tanto fazer um podcast. E aí chegou o seu convite, eu fiquei tão feliz. Eu queria muito fazer um podcast, muito obrigada. Obrigada a você de estar aqui, vai ser uma delícia a nossa conversa. Com certeza. E eu já começo falando que o tom da nossa conversa aqui, ele vai ser um pouco diferente para mim, porque a gente é de gerações diferentes. Sim. Então, eu sou millennium, saudosa anos 90, nascida e crescida nos anos 90, e você já é pós-bug do milênio. Exatamente. Anos 2000. Geração Z, total. Geração Z, a gente achou que o mundo ia acabar. Sim. E ele continuou. E pós-2000 vem a geração Z, diferente da gente, só que a gente se encontra porque as nossas gerações que estão hoje em ascensão no mercado de trabalho. Sim. Então, quem trabalha com RH, então se você faz entrevista de empregos, é a nossa idade ali que você vai estar conversando, né? E a gente que vai estar ali no dia a dia desse mercado de trabalho. E hoje, né, nós duas como advogadas, a gente não tem como falar em vender ali o nosso produto sem estar nas redes sociais. Sim. Né? O que é o nosso produto? É o nosso serviço como advogada. Então, eu Totalmente. preciso falar para as pessoas que eu sou advogada e a gente encontra nas redes sociais esse diálogo aberto, né? Ainda mais com tantas limitações pelo código de ética, né? Os advogados ficam meio limitados ali, o que eles podem fazer, o que não pode fazer, não pode distribuir panfleto, não pode colocar outdoor. Então, a rede social acaba sendo ali um único meio para que a gente possa fazer ali a divulgação desse serviço, por mais que tenha várias regulamentações, né? A rede social acaba sendo o melhor lugar, não tem como, né? Sim, com certeza. Mas eu percebo uma diferença, né? Por isso que eu tava falando isso de gerações. Porque o pessoal que tem a minha idade, então 30 a mais, a gente fala, não, hoje a gente tem que estar ali para estar divulgando que eu sou advogada. E eu percebo uma certa diferença. Porque parece que para vocês mais jovens, geração Z, não é que precisa estar ali para divulgar o trabalho. Vocês já estão ali. A gente já tá, E é exatamente isso que eu queria saber. Quando que você percebeu que o seu perfil ali, ele era um trabalho, né? Que poderia andar junto ali com a sua advocacia, porque você tem esse perfil, esse alcance, muito antes de você se formar. Sim. Quando que você percebeu? Eu tô na internet há muito tempo, na verdade. Eu comecei meu primeiro vídeo no YouTube, eu tinha 11 anos. Eu tinha acabado de fazer 11 anos, foi no dia do meu aniversário. E eu registrei ali a minha viagem de formatura, que eu tava me formando no 5º ano do fundamental. E eu sempre gostei muito de estar nas redes sociais, então eu gravava muito vídeo pro YouTube, postava, não postava, tá tudo no meu computador e tal. E por muito tempo eu fiquei fazendo esses videozinhos, né? Mas eu sempre queria falar de estudos. Eu sempre gostei muito de estudar. Estudar pra mim nunca foi um fardo, então eu sempre gostei de ser aquela nerd, né? A famosa nerd. Só que eu tinha medo de falar de estudo e passar conteúdo errado. Pensar, nossa, as pessoas vão estar olhando pra mim e eu vou estar ensinando ela a fazer uma coisa que não é certa, né? Então, Síndrome da impostora, vamos falar disso, inclusive. Não, totalmente. E aí, por muito tempo, eu não falei de estudos. Ficava falando de assuntos totalmente aleatórios, que eu me interesso também, mas que não era o que exatamente eu queria trabalhar, né? E aí, por um tempo, parei, comecei a gravava em 2018, mais ou menos, fiz ali vídeos pro YouTube, tava indo bem, tava me desempenhando bem, mas aí eu entrei na faculdade, e aí eu fiquei com muita vergonha e parei de gravar. Vergonha dos seus amigos de sala? Vergonha no geral, porque daí eu comecei a conhecer pessoas de outros anos da faculdade, né? Eu fiquei morrendo de vergonha de acharem o meu perfil no YouTube, acharem meu perfil no Instagram e ficarem enchendo meu saco. Daí eu falei, não, então vamos ter que parar. E parei com o YouTube, assim, meu maior erro da vida. Se eu pudesse, eu nunca tinha parado. Mas aí entramos na pandemia. Na pandemia, o pessoal começou ali a criar conteúdo, porque tava em casa sem fazer nada, né? Eu falei, gente, melhor momento, vou voltar a fazer meu conteúdo. Voltei fazendo um conteúdo que ainda não era o meu.
Era um conteúdo ali de moda, então eu falava de looks, etc. E o que aconteceu nesse meio do caminho? Por que você não tinha mais a vergonha que você tinha quando você parou? Eu que ainda chavinha tinha. que virou? Eu Não, ainda tinha, mas você tinha. falou, vamos lá. Eu falei, tô fazendo nada, né, gente? Ninguém tá pagando as minhas contas. Então eu vou fazer mesmo. Não gostou, vem aqui, paga o boleto da minha faculdade, que tá tudo certo. Foi assim que eu comecei a fazer. E aí, um momento, eu falei, gente, mas eu quero falar de direito. Tava bem na época ali, tinha acabado de sair a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu fiz um post sobre isso no meu Instagram pessoal, explicando como é que funcionava, porque eu gostava muito de direito digital. Eu fazia uma extensão na faculdade em direito digital. E falei sobre isso no meu Instagram. A galera interagiu legal. Falei, gente, eu vou me formar advogada. Eu vou trabalhar com isso pro resto da minha vida. Quem melhor do que alguém que está aprendendo para falar sobre isso? E aí eu perdi totalmente o medo e criei o Instagram, mas o meu propósito era levar como um trabalho. Então, desde que eu criei esse Instagram, que agora era o Estagiária de Direito, né? Agora é o Bianca Ramos ADV, eu sempre olhei para ele como um trabalho. Então, eu sempre levei muito a sério, eu tinha ali cronogramas para postar, tinha os conteúdos que eu ia postar, então já estava ali identificando aquilo como um trabalho. Mas hoje eu vejo que eu fiz muita coisa certa, né? Mas sem ter noção. Então, eu não pensava, por exemplo, hoje eu faço cursos para criação de conteúdo, etc. E as pessoas falam, mas eu não sou boa o suficiente, eu não sou uma advogada ainda, como é que eu vou ensinar sobre conteúdos jurídicos se eu não sou formada ainda? Só que você não precisa ser excelente. Você ser um pouquinho bom, já tá muito, né? Já tá à frente de outras pessoas. Então, foi exatamente esse toque que eu falei, gente, eu tô aprendendo. Eu vou compartilhar a minha trajetória aprendendo para no futuro, quem sabe, arrumar clientes e trabalhos e etc. Enfim, cair completamente longe, né, da minha árvore. A maçã caiu bem longe da árvore. Hoje eu sou mentora de mais de 400 alunos para a OAB. Então, Que legal! E isso que você falou chama muita atenção, porque você estava aprendendo, então você consegue dialogar com esse público, né? Com o estagiário de direito. Você fez uma ponte ali falando justamente com quem estava buscando isso. Alguém, né, igual ali naquele momento. O meu público acabou sendo estudantes de direito. Eu sempre falei que era uma extensão da minha sala de aula, porque eu tinha acabado de trocar de turno, inclusive. Eu saí do diurno para entrar no noturno no meio da pandemia, eu não conhecia ninguém. Então, foi um jeito até de expandir a minha sala de aula. Então, tenho amigos. Quem me segue desde o começo do Instagram, eu vejo como amigo, porque tá sempre ali comigo. Viu tudo. Viu sair da faculdade, apresentar TCC, me formar, passar no AB, agora trabalhando. Então, é bem interessante. Que legal. Só que, assim, estar na internet não é fácil, né? Tem muita gente que, inclusive, acha que a internet é uma terra sem leis. Uma terra de ninguém, e não é bem assim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque o direito, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o direito, ele não gosta do fofoqueiro. Ele vai banir a fofoca. Então, assim, não posso expor uma conversa do WhatsApp, ali postar nas redes sociais que eu posso tomar uma indenização por danos morais. Eu não posso nem sequer xingar o caloteiro. Eu não posso ir na foto daquele meu colega que emprestou dinheiro e tá na lancha emprestada lá com o copo Stanley. Eu não posso ir nessa foto e falar, viu, me paga, caloteiro. Contratar um carro de som, filmar, botar na internet, não pode. Não posso. Por que eu não posso fazer isso, Bianca? Eu acredito que, na verdade, eu acho meio controverso, né? O direito não gostar de fofoca, pois todos os estudantes de direito que eu conheci são bem fofoqueiros, inclusive é a fofoca que sustenta ali, né? O estagiário, que tem aquela comunicação. A gente adora uma fofoca, né? Ama. Tem muita gente que faz direito pela fofoca. Eu não vou falar que eu conheço gente assim, não. Mas eu acho que o direito, ele pune os fofoqueiros por um princípio, nossa, de primeiro ano de faculdade. O ser humano é um animal político. A gente precisa interagir com as pessoas, a gente precisa conversar com as pessoas. E eu acredito que o direito pune o fofoqueiro para preservar a honra e a imagem dessas pessoas que são prejudicadas. Porque quando você afeta diretamente honra, imagem, você acaba cortando essas relações dessa pessoa, né, do caloteiro, com o mundo. E se você corta essas relações, a pessoa vira um ninguém. Você precisa dessas relações, inclusive Harari, né, naquele livro
Homo sapiens, ele fala que a evolução do ser humano só se deu graças à fofoca. É verdade. Então, pela nossa capacidade de conversar, de dialogar, de falar pro outro, viu, não entra nesse rio aí, tem jacaré e tal. De compartilhar como a gente fazia fogo, como fazia roda, porque o ser humano evoluiu. Se você corta essa relação, aquela pessoa vai meio que parar de existir, entre aspas. Então, eu acredito que o direito, ele vai punir quem tá fazendo a fofoca, né? Quem tá ali cobrando o caloteiro, mas para preservar imagem e honra dessa pessoa, para ela não ser prejudicada e não sumir, basicamente. É como se ele falasse assim, opa, tudo tem limite. Tudo tem limite, exatamente. Você quer cobrar, então vai lá quietinho, manda o WhatsApp no privado. Ele te dá os meios para isso, né? A gente tem o judiciário, a gente tem os juizados especiais, que é um serviço gratuito para você fazer essa cobrança. Não precisa ir na rede social, né, coleguinha? Vamos colaborar aí. Mas aqui eu vou fazer um recorte também, que a gente, como advogado, se beneficia dessa fofoca. Ah, sim, total. Quando você quer comprovar, por exemplo, que o genitor tá pagando um valor baixo de pensão, então você pode ir lá, dar print na rede social. Vai nos stories, grava a tela. Isso mesmo, porque dependendo se tá na internet, é verdade. Exatamente. Então, se eu quero usar como meio de prova, Total. então aquilo vai me valer, né? É o copo Stanley, a bebida cara, os fins de semana na praia. Então, a gente pode usar isso no processo para fazer provas, né? Inclusive, do caloteiro, a gente consegue rastrear, né? Saber quais bens a pessoa tem. Então, se comprou carro novo e posta lá, a gente não pode printar, né? E falar, viu, me paga, comentar. Dá o carro aí. Mas a gente pode também ir atrás desses bens que a pessoa, de repente, está ocultando, né? Então, não significa dizer que a gente não pode usar nada. A gente pode usar como provas, mas tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Não tem como. Você tem que preservar ali uma imagem das pessoas. Por mais que elas estejam na internet, por mais que o perfil esteja aberto e você fale assim, eu posso falar o que eu quiser. Botar uma foto ali aleatória de um fake, trocar o seu nome e falar o que você quiser. Não é bem assim. Não. A gente bem sabe que dá pra rastrear tudo que a pessoa faz. Inclusive isso de rastreio, né? Hoje a gente consegue e não é difícil, é uma realidade uma já, realidade. Né? Você rastrear e saber da onde veio, da onde a origem, exatamente, né, daquele perfil, por mais que não tenha nome verdadeiro. E eu queria saber sobre importunação nas redes sociais. Então, a gente como mulher, eu estava vendo um estudo da ONU, diz que 95% das oportunações de redes sociais é em cima de mulher. Então, o seu perfil, como tem bastante alcance, eu queria saber se você já recebeu algum tipo de oportunação, como você lida com isso? Eu tive, acho que 2 problemas pontuais em 3 anos de Instagram. Eu acredito que só 2 problemas. Teve um problema que foi uma advogada que falou que eu estava passando fake news, que o que eu estava colocando ali era mentira, mas era texto de lei, então não era mentira. Ela, inclusive, falou que ia me denunciar para a OAB, mas eu era uma simples estudante. Então, assim, não rolou, mas eu só bloqueei ela, na verdade. Mesmo. Ela veio atrás, veio me xingar, assim, no direct do Instagram. Mas eu só bloqueei ela e nunca mais aconteceu, tranquilo. E depois eu postei um vídeo com a minha mãe. Minha mãe também é estudante de Direito. E a gente fez um vídeo engraçado, dançando. E em cima, eu colocava a nossa idade, em que semestre a gente estava, porque eu também era estudante na época. E postei o vídeo. E esse vídeo, ele acabou saindo da minha bolha, né? Porque o Instagram, o TikTok, ele tem muito isso. Ele vai entregar, às vezes, além da sua bolha. E esse vídeo, assim, deu muita visualização. E o principal comentário que eu recebia era do tipo... mas a mãe tá melhor que a filha. Ou... nossa, que mãe bonita. Ou pegava as duas. Gente, é uma mãe e uma filha... A gente literalmente não tava fazendo nada. Eu tava, inclusive, com uma saia longa até o pé. Minha mãe também, com calça. Não era nada demais, sabe? E esse vídeo me pegou bastante. Nossa, é incrível como as coisas fogem do controle. Total. Porque você não imaginava viralizar um vídeo desse. Não era meu público. As pessoas que estavam comentando não eram meu público. E eram, na maioria, 100% homens. Nossa, e você que já está há mais tempo nas redes sociais, como que a gente lida com isso, de viralizar? De repente, você tá... Como que o psicológico fica? É meio assustador. Assim, em 3 anos eu tive 2 vídeos que saíram totalmente da minha bolha. O primeiro foi com a minha mãe, né? E teve um que eu gravei, assim,
de besteira. E ele pegou 6 milhões de visualizações. Foi o vídeo que me fez crescer no Instagram. Eu tava com 5 mil seguidores e de um dia pro outro eu tava com 15, 20 e foi crescendo sem parar. Esse vídeo, ele era do meu conteúdo, mas não era do meu conteúdo. Então as pessoas vão chegando meio que desparceradas, né? Elas chegam ali por um conteúdo que você não vai entregar mais. Eu não entrego mais esse tipo de conteúdo. Então as pessoas meio que chegam desparceradas. Mas eu acho que quando você cresce, assim, muito rápido, e se você olhar só pros números, a gente vai ter um problema ali. Porque não é porque o seu Reels, ele viralizou, que você vai ter um bom alcance em todas as outras situações ali do Instagram. A gente tem stories, tem foto estática, tem Reels, tem, né, tudo. E não necessariamente esse público é qualificado, Exatamente, né? Exatamente. Pra pessoa sair do seu Reels, por exemplo, você tá lá rolando a tela do Reels. Pra você seguir alguém, é muito simples. Você não precisa nem entrar no perfil dela. Você só aperta ali um botãozinho do ladinho, seguir, acabou. Essa pessoa sequer vai entrar no seu perfil, às vezes. Então, é muito simples você ganhar seguidores desse jeito. E quando eu vejo isso de outros criadores de conteúdo, né? Muitos falam, gente, mas meu Reels bateu 2 milhões, 3 milhões, por que eu não tenho alcance nos stories, no meu feed, etc? Porque essas pessoas não são qualificadas. Elas chegaram por um conteúdo específico, geralmente trends, piadinhas, né? E elas não vão consumir seu conteúdo. Se seu conteúdo for mais aprofundado, você vai precisar qualificar essas pessoas. Foi um trabalho que eu tive bem no começo, né? Eu cresci muito rápido e eu precisei qualificar essas pessoas para elas começarem a interagir comigo. Então, depois que aconteceu isso, eu parei de publicar esse tipo de conteúdo que eu publicava, que era mais piadas de situações da faculdade, né, de estágio e etc. E comecei a focar num conteúdo mais de estudo. Muitas pessoas saem, obviamente, mas alguns ficam, e esses que ficam e começam a interagir com você, começam a entender o seu conteúdo. Hoje, por exemplo, eu fico feliz quando eu perco um seguidor, porque daí é sinal de que as pessoas que não são qualificadas, elas estão saindo para dar espaço para quem realmente vai se interagir com o seu conteúdo, né? Sim, então os números que a gente vê ali não quer dizer muita coisa mesmo. Não quer dizer muita coisa. Principalmente a questão de seguidores. Às vezes não quer dizer nada. Eu tenho uma colega que também é criadora de conteúdo. E só amigas virtuais, né? Não conheço ela presencialmente. Só que ela me relatou o mesmo problema. O Instagram, quando ele atualiza, né? Ele derruba o seu alcance. Então, você passa por... Esse é um problema das redes sociais. Você quer trabalhar, você faz um conteúdo bacana, você se dedica, estuda, né? Faz ali o post. E o Instagram não entrega nem pra metade do seu público e sequer pra pessoas de fora. Então, você atinge ali... Eu já tive post que atingiu 4 pessoas. E aí... E hoje você tem mais de 20 mil pessoas nas redes? Mais de 20 mil pessoas. No Instagram, entregou pra 4 pessoas. Exatamente. Que então sacanagem. É uma coisa... Não, eu fico brava com o Instagram, porque eu trabalho com isso. Eu dependo dele pra trabalhar Sim. e pra vender meus produtos. Se eu não tenho um alcance, se eu não tenho a entrega do meu conteúdo, como é que eu vou trabalhar? Então... E ela me relatou o mesmo problema. Ah, realmente não tá entregando. Só que o diferencial é que ela tem muito mais seguidores do que eu. Ela tem 100 e poucos mil seguidores. Ela consegue fechar parcerias com marcas por conta do número de seguidores e não por conta do número de engajamento. Então, as pessoas ainda olham o número de seguidores. Isso que eu queria perguntar, assim, se você for comercializar algo ali dentro, o que vai vender... É o número de seguidores. É o número de seguidores. Ainda é assim, por mais Ainda que... é assim. Talvez no futuro mude, né? As marcas comecem a pedir As marcas mais inteligentes, elas pedem ali o seu alcance nos últimos 7 dias. Então, pedem pra ver o seu alcance nos stories, no feed, né? Onde ela quer divulgar. Porque a gente faz ali vários pacotes, né? Tem pacote com feed, pacote com stories, sei lá. E eles pedem o engajamento nesses determinados pontos pra saber, né? Se tá valendo ou não fechar a parceria com você. As mais espertas. As que só olham pro número, às vezes paga pro um influenciador que não vai entregar muito retorno pra eles. E ainda falando sobre importunação nas redes sociais, depois da série Bebê Rena, a gente teve essa discussão aqui no Brasil, né, sobre a figura do stalker. E desde 2018, o stalker ele passou a ser criminalizado. Então, aquela pessoa que tá ali te importunando nas redes sociais, sempre, a vítima, ela precisa mudar o perfil dela de vida para conseguir fugir dessa pessoa. Então, tem que bloquear o número, excluir redes sociais, né? Então, isso passou a ser crime. Você não pode importunar, né? Alguém
esse tipo de importunação não pode ser feito. E outra figura também que a gente tem falado muito sobre vazamento de fotos íntimas na internet, que também passou a ser uma conduta criminalizada, tá? Então, a pessoa ela pode ser presa e a pena é até 5 anos, né? Então, se você troca, compartilha, posta alguma ou até envia para alguém alguma imagem íntima dessa pessoa de cunho ou sexual, pornográfico ou uma foto íntima mesmo. Então, isso pode ser criminalizado também. E o que eu acho interessante é que entrou também na Lei Maria da Penha, tá? Então, a violação íntima também vai responder dentro da Lei Maria da Penha. E se é um caso que é de ex-namorado, ex-namorada, se a pessoa tinha um convívio íntimo e próximo e vaza essas imagens, além dos 5 anos, ela pode ter a pena aumentada em 2/3. Então, é muito grave realmente você compartilhar e violar, né, essa intimidade da pessoa ali nas redes. E isso tem que começar a sociedade se movimentar para a gente conseguir tirar esse conteúdo da internet, né? Sim. Porque o que a gente tá falando aqui, a fofoca, ela rende, mas o psicológico da pessoa que vai sofrer com esse tipo de... extremamente abalado. Extremamente abalado, porque não sei o que você pensa sobre isso, mas hoje em dia não dá pra gente esquecer quem viraliza, igual você viralizou com um vídeo desses 6 milhões, como que vai ter o direito ao esquecimento? Não, até que esse meu de 6 milhões era um vídeo tranquilo, mas eu fico imaginando as pessoas que passam por esse tipo de problema, e a gente sabe de histórias de pessoas que foram extremamente afetadas. Que muda de cidade, que muda de escola, se for criança, né, adolescente. Acontece muito. Precisa ter uma consciência, né, antes de estar nas redes sociais. E ainda falando sobre comportamento, eu vi que esses dias você se mobilizou, falou ali do como a gente pensa redes sociais. Então, você que está trabalhando ali e a gente que consome, como que a gente está ali no dia a dia e a gente começa a pensar igual o algoritmo. Então, você encurta os seus pensamentos para caber num 1 minuto e meio do Reels. Então, às vezes, você tá ali fazendo uma coisa nada a ver, você tá tomando banho e você tá legendando, né, o seu pensamento. Acontece isso com você? Eu fico pensando muito em conteúdo, né? Como eu, criadora de conteúdo, eu fico o tempo todo pensando, isso pode virar conteúdo. E tudo que eu olho, a minha vida é transformar em conteúdo. Eu até tenho um quadro no meu perfil, onde eu pego coisas do dia a dia, né, cotidiano, e enfio direito ali pra gente falar um pouco mais, explicar alguns termos jurídicos, alguma coisa que vai ajudar a pessoa ali na OAB. Então, o meu dia inteiro é olhando coisas e pensando em como eu posso transformar aquilo em conteúdo. Então, é o dia inteiro pensando mesmo. E como que você faz pra tirar isso, assim, da sua vida? Eu escrevo. Pra criação de conteúdo, eu tenho ali o meu diário de criação, onde qualquer ideia que eu tenho, eu paro o que eu tô fazendo, escrevo lá rapidão, fecho e volto a fazer o que eu tô fazendo. Isso é uma técnica pra não tirar o seu foco das coisas que você precisa fazer, porque eu também preciso trabalhar, né? Sou advogada e criadora de conteúdo. Então, tenho um horário pra fazer os dois. Quando um começa a atrapalhar o outro, eu paro o que eu tô fazendo, escrevo do lado e volto a fazer o que eu tô fazendo. Senão, não tem condições. Eu paro de pensar em um e começo a pensar em outro. E você dá muitas dicas de rotina, né? Eu vejo que você esses dias falou que fazer lista, de repente, não é uma coisa interessante. Falei. Né? Fala um pouquinho disso pra gente. Como que a gente pode se organizar no dia a dia para conseguir estudar, para conseguir trabalhar, para conseguir ter um momento na academia? Eu fiz hoje, inclusive, o roteiro de um vídeo que eu vou postar no Instagram sobre como gerenciar melhor o seu tempo. Então, como fazer para dar conta de tudo, né? Porque é uma coisa que todo mundo pergunta pra mim, uma pergunta frequente que eu tenho no meu Instagram, é como eu faço pra estudar, trabalhar e ver meu noivo e sair com os meus pais, e parece que eu dou conta de tudo, que eu sou uma super mulher. Mas acho que o principal de tudo isso é você dar 100% de você naquele momento. Então, se, por exemplo, eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Se eu estou na academia, eu tô na academia. Então, é basicamente como se você entrou no lugar, fechou outras caixinhas, foca só naquilo. Quanto mais foco você dedica naquela situação, mais rápido ela vai passar. Então, se você, vai na academia. Nossa, mas eu demoro demais na academia, eu tenho 1 hora e meia na academia que eu fico lá.
Mas o que você faz entre um exercício e o outro? Você fica no celular? Se você não leva seu celular, só fica ali, você... Chega uma hora que você fala, viu, tem que voltar a fazer. Você vai ficar olhando pras outras pessoas, encarando eles fazendo exercício assim. All stalk. Exatamente. Então, ó, você começa a fazer. Então, quanto mais foco você direcionar, mais rápido essas coisas vão passar e mais tempo você vai ter. Então, quando eu tô trabalhando para aquilo passar o mais rápido possível e eu poder ir pra minha próxima atividade. Aí eu vou pra academia. Aí lá na academia eu estou na academia. Não tô fazendo mais nada. Aí eu vou estudar. Eu tô estudando. Então, é mais foco pra terminar mais rápido. E você comentou, assim, que a gente perde muito tempo ocioso nas redes sociais. A gente abre ali o feed pra passar o tempo, né? E o que a gente pode fazer pra se policiar a não fechar o Instagram e abrir o Twitter? Nossa, hoje, inclusive, faz menos de uma semana que eu bloqueei o Twitter da minha vida, né? Porque eu era muito viciada no Twitter e eu abria ele como válvula de escape mesmo. Então, enquanto uma página carregava, eu abria o Twitter pra ficar rolando e ver o que tinha acontecido, etc. Saber as fofocas. Saber as fofocas, obviamente. E aí eu cheguei um momento e falei, gente, chega. Eu perco muito tempo do meu trabalho olhando pra uma tela e vendo a mesma notícia, porque aí eu seguia as mesmas pessoas e... E é um perfil que você não tá como profissional, né? Não tô. Ali eu tava só como... Você não tá interagindo com os seus mentorandos, Não, com o ali seu era uma público. rede social minha, tanto que ela era bloqueada, então não tinha, né, meus seguidores, era só meus amigos. E ali era um papo, assim, que era um papo que eu ia gostar se eu tivesse 13 anos, né? Aí agora não é mais. Então, era muita artista pop, etc. E isso acaba me influenciando e eu parava de fazer uma coisa pra ver outra. Então, eu bloqueei e hoje foi o dia que eu mais quis entrar no Twitter. Hoje foi o dia que eu mais quis entrar, porque eu dedico tanto foco no trabalho que chega um momento que os prazos, assim, eles encerra. Aí eu tenho que esperar sair mais prazos. Então eu adiantei bastante os meus prazos. Aí você fica tipo, vou entrar no Twitter, dar uma olhadinha. Aí eu abri, eu cheguei a digitar. Só que eu coloquei um aplicativo pra bloquear o acesso ao Twitter. Então, na hora que eu digitei Twitter, apareceu site bloqueado. Então, esse é um recurso, no celular é mais fácil, né? Eu só apaguei o aplicativo, mas o meu problema era abrir ele no computador. Aí, pra isso, eu baixei como se fosse um aplicativo do Google Chrome, sabe? Pra bloquear o acesso ao site. Aí ele deixa bloqueado lá. Aí fala, obrigada. É engraçado como a gente precisa de mecanismos contra nós mesmas, né? Exato. Então você fala, não, em algum momento eu vou ter vontade aqui de perder o meu tempo de uma coisa que, bem pensadinho ali, eu não quero fazer. Se eu olhar bem, eu não quero mais, já que tá aqui. Mas por muito tempo, eu pensei, não, é igual viciado, né? Eu paro a hora que eu quiser. Eu tava bem assim, não, eu paro a hora que eu quiser, eu não vou abrir o Twitter hoje. Tava 5 minutos, o Twitter tava aberto. Falei, gente, eu vou ter que bloquear. Eu vou ter que bloquear, senão eu vou continuar abrindo. Foi o que resolveu. Foi o que resolveu. Hoje foi o que salvou. O problema. E a gente, assim, a gente tá falando de autossabotagem, né? Você comentou no começo sobre a síndrome da impostora, né? Inclusive, você é muito jovem. Eu até fico pensando naquele domingo de família na casa da avó, a prima, que a gente não quer encontrar. Que a mãe vai falar assim, olha, a Bianca, ela já passou na OAB, ela se formou. Ela tem mais de 20 mil seguidores. E você low profile aí. Sabe, essa coisa, lógico que é uma brincadeira, mas isso é muita coisa pra quem tá começando. E como que você lida com isso? Nossa, eu tenho um grande problema. A impostora é minha melhor amiga, assim. É a voz da sua cabeça, é a impostora. Nossa, eu passo por muito problema com Gente, a gente nem imagina. Eu tenho demais. Eu tenho uma autocobrança bizarra. Então, eu me cobro ao extremo com notas, performance no trabalho e provas, etc. Eu tenho muito problema com isso. Mas a impostora, meu maior problema, assim, de todos, disparado, é pensar que eu não mereço as coisas que eu tenho. Então, você não comemora? Eu comemoro, mas eu fico pensando, mas será que as pessoas, será que eu não tô mentindo pras pessoas? A impressão que dá é que as pessoas sempre acham que eu sou mais do que eu sou, daí eu fico tipo, acho que eu tô mentindo pra elas. Só que assim, não, eu tô entregando um negócio legal e eu tô fazendo, né? Eu exponho minha rotina todos os dias, então os meus seguidores sabem tudo que eu faço. Aí eu falo, será que eles vão achar que eu tô mentindo pra eles? Eu não tô mentindo pra eles. Será que eu mereço isso? Aí eu fico, as pessoas mandam, nossa, já teve gente que destrancou o curso de Direito porque acompanhou meu Instagram. Que legal! Eu falei, gente,
E se ele tomou uma decisão errada, a culpa é minha. Será que eu mereço isso? E por muito tempo, isso aconteceu quando eu tava estagiando também. Eu recebia elogios e pensava, gente, eu não mereço. Eu não. Eu sempre fico um pezinho atrás. Então eu comemoro, mas eu volto. Eu tenho muito isso. E é engraçado, né? O quanto a gente se autossabota com isso. Porque eu também tenho um pouco disso. E na minha cabeça é ruim eu me vender, né? Então você fala assim, não, mas... E é normal. Você fala, eu faço isso, isso e isso. Então eu lembro que quando eu trabalhava em televisão, eu era repórter do SBT. E nessa época, a minha irmã, ela saía comigo. E aquela coisa de irmão, assim... A gente saía lá, não, é porque ela é repórter. E assim, a minha sabe, mãe faz muito isso. Que vergonha. Ela fala, minha filha é advogada. Eu, não, então... Mãe, eu tô de calça jeans e cropped. Ninguém vai acreditar que eu sou advogada. E por que a gente tem isso, né? E o que tem? Não, realmente, eu faço isso. Qual o problema, né? De a gente falar e se assumir. E realmente a síndrome da impostora mesmo. De não querer elogio, de achar que não merece aquilo. Eu sempre acho, quando minha mãe fala, ela é minha filha é advogada, eu sempre acho que as pessoas vão duvidar da minha capacidade. Porque eu sou muito novinha e eu tenho cara de novinha. Aí eu fico pensando, ninguém vai querer ser consultado comigo, porque eu tenho cara de nova, eu vou achar que eu não sei nada. Daí eu fico, ai... Então, isso é uma coisa que eu fico pensando, assim, que eu me formei direito à minha segunda graduação, né? Então, eu falava, nossa, você vai ser estagiária depois dos 25 anos. A estagiária velha na minha cabeça, né? Mas essa é uma barreira que eu não enfrentei por já ser mais velha. Então, eu sou uma jovem advogada, porque eu sou também... Tenho menos de 5 anos de advocacia, né? Que até 5 anos o advogado é considerado jovem advogado. Mas, por outro lado, eu já tenho mais idade. Isso também me dá uma segurança na atuação, porque eu já passei vários perrengues da vida civil que eu tive a oportunidade, né? De comprar um carro usado, que deu problema, casar, viver união estável, sou mãe, tenho um filho. Então, assim, eu tenho colegas que se formaram comigo, que são da sua geração Z, que falam, nossa, mas como assim você foi advogar e você já abriu um escritório? Gente, completamente diferente. A vivência é outra. E eu acho que o direito, ele é um curso que justamente traz isso que a gente pode usar, o que a gente viveu até hoje. Sempre vai ter alguma experiência ali da vida. Com certeza. Né? Porque o direito, ele é isso. É o que a gente vive na prática que a gente consegue aplicar, né? E a gente tem ali um percurso da faculdade e a prova da OAB. Por que, Bianca, você que estuda o modelo da prova, que dá mentoria da prova, por que a prova da OAB, ela é tão difícil? E eu não tô falando assim que é só você ir lá e estudar, porque o código é difícil. Não é isso. Por que é uma prova, um momento tão difícil da vida do estudante? Olha, eu falo que a OAB, ela é 90% o seu psicológico. E é isso que deixa ela difícil. Não é a matéria. Porque eu trabalho em cima, eu defendo que a prova da ordem é o mesmo modelo todas as provas. Tanto que o meu cronograma trabalha em cima das matérias mais cobradas, as últimas 5 provas. Então, a gente trabalha esses assuntos. São as 9 matérias mais importantes, são os assuntos mais cobrados, porque sempre caem os mesmos assuntos. O que vai mudar é a forma como é perguntado, né? Então, a situação é outra, mas o foco é sempre o mesmo. O que deixa a prova difícil é o psicológico do aluno. Eu tive uma preparação muito tranquila para a OAB, porque antes eu trabalhei o meu psicológico. Então, eu estava ali com uma base muito boa de entender que eu tô indo testar. Se eu passar, passei. Mas estava fazendo ali, porque eu também queria passar, né? Porque a minha prova foi a última com 17 matérias, né? Depois passou a ser 20 matérias. Falei, eu não quero estudar mais matérias, eu quero passar nessa aqui, porque eu não quero ter que estudar mais. Mas eu ficava entre essa de... mas eu tratei ela com tanta leveza, sabe? Eu comecei com uma antecedência tranquila até, que as pessoas ficam com medo, mas eu comecei 3 meses antes da prova a estudar. E fui estudando devagarzinho, fui fazendo o meu tempo, sempre respeitando o meu limite, porque eu já conhecia o meu limite. Como eu gostei muito de estudar, eu já tinha testado de tudo, todos os métodos, e tinha estourado o meu limite, né? Então, eu me conhecia muito bem. Então, foi um autoconhecimento antes de começar a preparação. Então, eu não extrapolava o meu limite, eu saía com os meus pais, saía com meu noivo. As pessoas, mas você não tá estudando pra OAB? Eu tô. Mas agora não, agora tá na hora de descansar. Eu mantive a academia, então eu não renunciei tudo, né? Óbvio que, assim, viagens eu não fiz,
nenhuma viagem absurda. Tinha eventos de família aqui, quando, né, eu falava, hoje não, né, vou no próximo, agora não. Mas a grande maioria desses descansos, esses respiros para a cabeça, eu tinha, porque eles são fundamentais, eles são mais importantes do que o que você estuda efetivamente. Porque eu falo que uma cabeça cansada nada produz. Então, se você estiver ali com a cabeça, né, overthinking naquilo, pensando demais naquilo, você não vai produzir nada. Vai chegar um momento que sua cabeça vai falar, viu, chega, agora eu não vou mais. Então, eu acredito que a OAB, ela é difícil pela questão do psicológico. Se você não trabalhar o seu psicológico, você não é aprovado. E é por isso que as pessoas tentam várias vezes e não passam. Elas chegam muito nervosas, elas chegam com pressão de família, pressão pessoal, pressão da sociedade, pressão daquilo. E tudo isso vai juntando nas costas, a pessoa chega e não passa. Esse é o maior problema. E é difícil, né, você mudar essa postura, igual você me transmitiu aqui, muita calma. E a gente sabe que é necessário, sim, mas é um momento realmente de angústia, né? Eu lembro que eu tinha um professor do 5º ano, que ele falava que no 5º ano, o estudante de direito, ele é uma alma penada ali na faculdade, né? E a matéria dele só tinha no 5º ano, acho que era previdenciário. E ele falava, ninguém vai ser previdenciarista aqui. Porque ela chega no último ano e as pessoas não entram na sala. Elas estão pensando ali na OAB. E esse é o grande erro, então, que você acredita que você vai entrar uma bola de neve ali na sua cabeça. Gente, a OAB não é concurso. Todo mundo tem a mesma chance de ser aprovado. Não tem um limite de vaga. Em 2024 a gente só pode aprovar 5.000 pessoas. Não tem essa. É você e você. Se você chega um momento que você tá ali se sobrecarregando, chega uma hora que seu corpo vai pedir arrego. Então, é uma batalha entre você e você. Ou você dá uma segurada, ou você vai ficar batendo a cabeça várias vezes na mesma prova. Sim, com certeza. E eu vejo que você passa bastante rotina de exercício, assim. Como que é? O que é o exercício pra você? O exercício, ele entrou pra mim não esteticamente falando. Ele veio justamente no momento que eu tava mais sobrecarregada. Eu vejo hoje a academia como um momento para desligar. E eu usava isso na OAB. Então, quando eu estava estudando para a OAB, chegava o horário de ir na academia, eu parava tudo, pegava o meu fone de ouvido e ia treinar. E só passava o treino na minha cabeça. Porque senão eu ficava pensando demais naquilo. Então, a academia chegou para mim como um momento de descanso e hoje ainda é. Então, tô pensando demais no trabalho, tô pensando demais nas outras coisas. Eu vou pra academia, boto minha música lá, puxo meu ferro. Aí você fica tão, nossa, olha como eu tô forte. Aí você esquece do problema. Então, a academia pra mim foi nesse sentido de liberar ali dopamina, pra me dar um gás, assim, uma força, sabe? Isso é muito bom, é excelente. E agora que a estagiária de direito foi efetivada? Foi efetivada. O que você está achando desse mercado de trabalho? O que a gente pode falar para as pessoas que estão nessa transição, né? Que são jovens, assim como você, que se formam e aí vão encarar o mercado de trabalho. O que elas vão encontrar? O que elas precisam nessa segunda etapa? Primeira coisa, o mercado de trabalho não está saturado. Gente, o que eu escuto disso? Mas será que vale a pena fazer direito? Porque o mercado tá tão saturado. Gente, quantos médicos nós temos? Quantos professores nós temos? Todo o mercado que não está saturado, certo? O que vai te diferenciar, o que vai te trazer ali um diferencial é as coisas que você faz. É o seu repertório, sua bagagem. Então, por exemplo, hoje, né? Se um cliente tivesse que escolher entre eu e você, ele em você. Pela sua bagagem, pelo seu repertório. Ou muito... não. Qual a idade dele? Mas a gente tem essa diferença, a gente carrega essa diferença. Então, eu falo que para ser um bom advogado, para você, assim, é só você fazer o mínimo. Eu vejo vários advogados ali, eu trabalho como administradora judicial, né? Então, a gente recebe ali vários advogados de várias cidades, de vários estados ali. Eu falo, gente, como que passou na OAB? Então, se você fizer o mínimo, fizer o básico bem feito, você já vai estar se destacando. Porque tem gente que não faz. Tem muita gente que não faz. É o que mais tem, né? É o que mais tem. Tem gente que terminou a faculdade em 1.500 e ficou em 1.500. E, gente, não tem como. O direito você tem que se atualizar, você tem que estar de acordo com a sociedade, né? E se você for um bom advogado
e focar ali em melhorar suas habilidades. Então, estudar mais, ir atrás de repertório. E quando eu falo repertório, não é só ir atrás do direito. É você conhecer outras coisas. Porque, às vezes, é que nem um detetive. Você resolve um caso usando uma coisa que você viu em outra situação, nada a ver. Não é? É demais. Então você fala, ai, nossa, agora vi o acidente, aqui lembrei do fulano, meu cliente, que eu consigo resolver o caso dele assim, assim, assado. Você conversa com as pessoas te dão o repertório. Então é você ir atrás de você olhar o mundo com esse olhar mais analítico, né? E tirar a informação dele. Se você fizer isso, sabe? Você não precisa nem sentar e estudar, ficar lendo lá filósofos e, né, livros massivos ali, assim. É só você fazer o básico bem feito. Você já vai estar na frente de muita gente. Que dá certo. Dá certo. Vai dar certo, amém. Exato. Amei. Eu amei o nosso papo hoje. Eu amei também. Obrigada. Deixa suas redes para as pessoas te seguirem. Entrem lá, gente. Agora eu tô com o meu YouTube também. Voltamos com o YouTube com tudo. Nós estamos lá. É Bianca Ramos ADV em todas as redes sociais. Nós estamos aí no Instagram, no YouTube, que é o nosso foco principal. Isso. Obrigada, Bianca. Obrigada pelo convite, eu amei. Eu amei também. Obrigada a você que ficou conosco até aqui o final. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.